ensinado em Gálatas capítulo 5, verso 22, a primeira característica listada ali é o amor, a segunda é a alegria e a terceira é a paz. A gente percebe que tanto o amor, quanto a alegria, quanto a paz, vem de Deus para nós. O amor, a alegria e a paz é algo que Deus ele nos dá, Deus ele nos concede. Em Romanos, no capítulo 8, no verso 6, está escrito dizendo, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Glória a Deus. Jesus, quando ele estava ensinando aos seus discípulos, dando as últimas instruções antes dele enfrentar a cruz, no capítulo 16 do Evangelho de João, no verso número 33, está registrado ele falando, dizendo: eu tenho dito isto a vocês, para que em mim vocês tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando a gente observa a palavra paz no original grego que foi escrito, a carta de Paulo aos Gálatas, paz significa relações harmoniosas, livre de disputa, livres de preocupação. Aí nós podemos entender que a paz que a Bíblia fala, que Jesus disse que nos daria, está se referindo a uma condição, a um estado de integridade que está incluso no correto relacionamento com Deus. Ao mesmo tempo, essa paz que vem de Deus para nós, e mantemos esta paz à medida que nós nos relacionamos com Deus, nós também temos condições de viver harmoniosamente, vivermos em paz com as pessoas também que nos cercam. É bom que a gente entenda que essa paz que a Bíblia fala como fruto do Espírito não é a ausência de lutas, não é a ausência de adversidades, mas nós precisamos entender que a paz de Deus, como está escrito aqui em Filipenses 4:7 que nós lemos, ela guarda os nossos corações. A paz de Deus, ela guarda os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa paz de Deus, irmãos, ela faz com que nós tenhamos um controle emocional, mesmo em meio à angústia, mesmo em meio à dúvida, mesmo em meio ao medo. A paz de Deus, a paz como fruto do Espírito, é muito diferente do que o mundo entende por paz. Volta e meia nós observamos as pessoas fazendo campanhas por paz. Aí todo mundo se veste de branco, aí vai para as ruas, levam pombas brancas, soltam, e ali naquele meio ali alguém mais desavisado pisa no pé do outro, e ali já discute, já briga, mesmo clamando por paz. E aí a gente vai perceber que a paz que o mundo prega, que o mundo fala, que o mundo clama, não é essa paz que a Bíblia descreve. Aí nós vamos observar que essa paz, ela reina em nossos corações desde o momento em que nós aceitamos Jesus como Senhor
Senhor e Salvador da nossa vida. O Espírito Santo passou a habitar em nós. E agora nós somos o templo e morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, então, ele traz, ele comunica paz na nossa alma, no nosso coração. Aí é possível, mesmo em meio às guerras, o crente desfrutar de paz na alma. Isso só é possível porque o Espírito Santo ele está em operação na nossa vida. E nós mesmos enfrentando qualquer situação difícil, qualquer situação de adversidade que nós como crentes não estamos isentos de passar, nós não nos desesperamos. Por quê? Porque o Espírito Santo ele traz segurança, ele traz paz na nossa alma. E mesmo quando o desespero tenta bater a porta do nosso coração, nós clamamos ao nosso Deus e nós ouvimos a voz do Espírito Santo falar conosco. Eu estou contigo, eu não te deixo, eu te ajudo, eu te esforço, eu te tomo pela mão direita e te digo que eu te amo. Mas a gente precisa entender uma coisa. Primeiro, é que a verdadeira paz, porque existe uma falsa paz. A verdadeira paz, ela vem de Deus, não é do homem. Eu acho interessante, porque no livro de Isaías, diz que o Senhor, ele nos dará paz, porque ele é o que fez em nós todas as obras. Observe que no Evangelho de João, no capítulo de número 14, verso 27, aí Jesus disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Aleluia. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aleluia. Nós não precisamos ficar confusos, não precisamos ficar turbados, nós não precisamos temer. Por quê? Porque a paz que inunda o nosso coração é a paz que Jesus nos dá. Observe, irmãos, que essa característica do fruto do Espírito, paz, ela está presente na nossa vida, porque o Senhor, ele está conosco. Você tem certeza de que Jesus está com você? Você tem convicção de que o Espírito Santo habita no seu coração, habita na sua alma? Você tem convicção de que você é templo, morada do Espírito Santo de Deus? Se você tem o Espírito Santo de Deus derramado em seu coração, então a paz de Deus que excede todo entendimento, ela vai guardar o teu coração. Ele vai guardar os teus sentimentos. A paz de Deus vai inundar a tua alma. Mesmo as pessoas me observando e não conseguindo entender, haverá paz na tua alma, haverá paz no teu coração, porque o Espírito Santo leva a paz de Deus. A paz vem de Deus para nós. Então, a quem é que a gente tem que recorrer para ter paz? A Deus. É só a gente falar com Ele: Deus, eu estou aqui meio atribulado. Tenha de misericórdia de mim, tenha de compaixão da minha alma. E você vai ver que o Espírito Santo ele vai começar a agir no seu interior. Ele vai começar a agir na sua alma, no seu coração. E ele vai gerar paz na sua vida. Eu disse aqui, no culto passado, que quando nós oramos, muitas vezes, ou algumas vezes, não muda as situações que estão à nossa volta, mas a oração ela tem o poder de mudar nós mesmos. Aleluia. Todas as vezes que nós oramos a Deus, o Espírito Santo ele trabalha na nossa alma. Aleluia. Então, se eu preciso de paz, eu clamo ao Deus dos céus e ele comunica a paz da minha alma. Você pode estar em meio à maior adversidade que qualquer mortal pode enfrentar.
Se você se sintoniza com Deus e começa a conversar com Ele, a paz de Deus invade o nosso coração. Porque a paz vem dele. A segunda coisa que a gente precisa entender dessa paz como fruto do Espírito é de que a paz, irmãos, promove unidade e comunhão entre os irmãos, porque nós somos chamados para viver em paz. Eu acho interessante, porque a natureza do ser humano é uma natureza de guerra. Você já percebeu isso? A natureza do ser humano é uma natureza de causar guerra, de causar divisão. O ser humano é dado a isso. É dado a criar problema, é dado a criar confusão, é dado a criar situações de desentendimento. Basta você pensar em lá no seu setor de trabalho. Você vai pensar e vai lembrar de alguém que não fala com o outro por causa de uma disputa, de uma guerra lá. Basta você lembrar dos seus vizinhos. Você vai lembrar de um vizinho que não fala com o outro por uma coisa simples, sem importância, mas brigaram guerra. E por que não falar? Basta olhar a igreja. Ou não é? Crente que às vezes olha para a cara do outro, mas não se, como dizia minha avó, não se bica. Eu não vou para a cara dele, eu não vou para a cara dela, porque o ser humano, ele é dado à divisão, ele é dado à guerra, é dado à contenda. E a Bíblia diz que contenda é obra da carne. Deu para entender? Então, se contenda é obra da carne, eu vou estar sempre na minha natureza pecaminosa querendo criar contenda. Mas para eu não criar contenda, o que eu tenho que fazer? Me encher do Espírito de Deus, porque Ele comunica a paz. Observe que essa natureza criadora de guerra, de contenda, de confusão, isso é resultado do pecado, que inundou o coração do homem, abandonando ao Senhor. Mas todas as vezes que nós deixamos o Espírito Santo de Deus trabalhar no nosso coração, todas as vezes que nós deixamos o Espírito Santo agir dentro de nós começamos a negar a nossa natureza carnal, a nossa natureza pecaminosa. E todas as vezes que o Espírito Santo trabalha em nós e nós negamos a nossa natureza carnal, a nossa natureza pecaminosa, nós desfrutamos de paz na nossa alma. Eu acho interessante, porque essa paz, a Bíblia diz que excede todo entendimento. Por que excede todo entendimento? Tem pessoas que não conseguem entender. Alguém já me disse uma vez: eu não sei como é que tu consegue conviver com aquela pessoa. Mas perceba que a paz de Deus é que excede todo entendimento e guarda o nosso coração e a nossa alma. Não é que nós somos bons, não, é que nós oramos, pedimos a Deus, e através do Espírito Santo que habita em nós, a paz começa a reinar na nossa alma. E nós não entramos em guerra, nós não entramos em contenda, nós não entramos em confusão. Por quê? Porque o Espírito de Deus está na nossa vida. Vamos observar como o fruto do Espírito, o fruto da paz, é gerado em nós. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Zacarias, capítulo de número 8. Capítulo 8 do profeta Zacarias, finalzinho do Antigo Testamento. O verso de número 12. Quem pode ficar em pé aí e ler algo aí para todo mundo ouvir? Zacarias 8, verso 12. Porque haverá semente de prosperidade, a vide dará o seu fruto, a terra dará a sua novidade e os céus darão o seu orvalho, e farei que o restante desse povo herde tudo isto.
observe a promessa de Deus. Tem traduções que diz assim: porque haverá sementeira de paz. Observe que as traduções dizem: porque a semente prosperará, a vide dará o seu fruto. Eu acho interessante isso. E a terra dará sua novidade, e os céus darão seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde tudo isto. Observe que a paz é como uma semente. Isso é interessante. Por que como uma semente? Porque a paz ela deve ser plantada. Se a paz, nós não plantarmos a paz, nós não temos como colher paz. Deu para entender? É por isso que a Bíblia fala da paz como uma semente. Eu acho interessante, porque Jesus, no capítulo 5 de Mateus, ele disse que bem-aventurado é o quê? Os pacificadores. Por que os pacificadores? O mundo vive em guerra, irmãos. O mundo vive em confusão. Mateus capítulo 5, verso 9 diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os filhos de Deus não andam procurando guerra. Os filhos de Deus não andam procurando contenda. Os filhos de Deus não andam procurando, sabe? Não, eu dou um boi para não entrar numa briga. E eu dou uma boiada para não sair. Ei, você é filho de Deus, você é pacificador. Isso aí é coisa do velho homem, da velha mulher. Hoje você tem que dar um boi e uma boiada para nem entrar na briga. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Observe que se nós não semearmos, esse é um princípio bíblico, nós não temos como colher. Basta nós observarmos que existe uma lei da semeadura e a lei da colheita. Esse é um princípio inalterável. Se você quer colher milho, você não pode plantar amendoim, porque não vai colher milho não, eu vou colher amendoim. Mas se você quer colher milho, você planta milho. Ou seja, existe uma lei, e essa lei é a lei da semeadura e colheita. E é interessante que quando a gente semeia, a gente tem certeza, cria uma expectativa de colher. A paz é a mesma coisa. Se você se enche do Espírito Santo e você começa agora a plantar paz no ambiente onde você está, existe um dito popular que diz que quando um não quer, qual é o restante do ditado popular? Dois não brigam. Isso quer dizer que se um vem armado para brigar e o outro não quer, não vai ter briga não. Deu para entender? É nós que temos que plantar a semente da paz, é um princípio bíblico. E aí, para nós lançarmos esta semente da paz em terra, nós precisamos ter certeza que Deus é Ele que dá o crescimento, é Ele que dá o desenvolvimento. E quando Deus faz esta semente crescer, esta semente prosperar, como está lá em Zacarias, nós vamos perceber que gera uma alegria na nossa alma, uma alegria no nosso coração. A melhor coisa que tem, irmãos, é nós vivermos em paz. Vira para a pessoa que está perto de você e diz assim: vamos viver em paz? Olha para ele e vai dizer: vamos deixar de guerra. Tem filhos que causam guerra para os pais. Tem pais que causam guerra para os filhos. Tem marido que só anda criando guerra para a mulher. Tem a esposa que só anda criando guerra para o esposo. Tem gente que é o verdadeiro guerreiro, que gosta de uma guerra, gosta de uma briga.
Só que você é crente. A paz de Deus. É engraçado. Mas é para não ter. Tem crente encrenqueiro, irmão. Já vai ter treta, já vai ter guerra. Essa palavra aqui vem de alento para o nosso coração, porque Deus nos chamou para paz. Deus nos chamou para ficar brigando, Deus nos chamou para paz. É paz, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e os nossos sentimentos. Existem pessoas que vivem em tempestade, parece que quem planta vento colhe o quê? Tempestade. E às vezes os ventos a gente planta com as nossas palavras, sabe? Às vezes é com as nossas ações, provocando discórdia, provocando intriga. Mas eu amo a Deus, porque a Bíblia ela nos instrui. Eu sempre digo que o Evangelho não só salva, o Evangelho educa. E isso é maravilhoso, porque às vezes a gente vem lá do mundão, aceita Jesus, e a gente no mundão é verdadeiro guerrilheiro, como eu falei, gosta de uma briga, gosta de uma confusão. E quando chega na igreja, aí nós somos instruídos pela palavra de Deus, não é pelo pastor, é pela palavra de Deus. Agora o pastor prega a palavra e uma palavra que nós somos pacificadores. A paz de Deus ela tem que guardar o nosso coração. Tiago, quando ele escreve a sua carta no capítulo 3, Tiago diz que um grande incêndio ele começa com uma pequena fagulha. Você já leu isso? Um grande incêndio ele começa com uma pequena fagulha. E Tiago fala isso porque ele está falando da língua. O salmista, irmãos, ele orou a Deus, dizendo a Deus para Deus colocar uma trave na boca dele. O que é isso? Observe o que Tiago diz. Versos 5 e 6. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Aí ele diz, a língua também é um fogo, com um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Nem tudo que vem na nossa mente a gente pode falar, sabe disso? Nós temos que vigiar as nossas palavras. É que na verdade nós temos que pedir a Deus, como diz o salmista, para Ele colocar uma trave na nossa boca, porque domar a língua não é uma tarefa fácil. Mas nós podemos fazer como Isaías. Nós podemos pedir a Deus para Ele vir queimar a nossa língua com a brasa viva do altar, principalmente quem tem a língua grande. Para quê? Para não estar semeando contenda, criando problema, porque nós somos pacificadores. Se me falar uma, ouve duas. Não, irmão, você é crente. Às vezes você não ouve uma, não, você ouve duas, três e você cala. Aleluia. O mesmo Tiago ele diz que nós temos que ser cedo para ouvir. Tardio. O que significa tardio? É quando o inimigo quer mais ouvir. Aí você vai pensar ainda se vai falar. Mas tem gente que conversa pelos cotovelos. Você sabia que Deus é maravilhoso, Deus é muito sábio. Você sabia por que nós temos dois ouvidos e só uma boca? É para ouvir mais e falar menos. Guarda a boca, guarda a língua.
meu, você evita a contenda, você evita a guerra, você vive em paz. Eu vou falar aqui, vem no meu coração para falar, eu vou falar. Às vezes em casa, dizem que mulher fala mais do que eu, mas tu não fica cagar ela também. Mas diz que a mulher fala mais do que eu. Mas às vezes a mulher fala determinadas coisas zangada para atingir o marido. E se o marido não vigiar, ele fecha no cacete com a mulher. Vai viver em guerra o tempo todo. Sabe qual é o segredo para o homem? Fecha a boca, meu amigo. Cala a boca. Enche a boca de água. Conta até 10. Pede a Deus misericórdia. Deus graça. Para quê, pastor? Para evitar guerra dentro de casa. Para evitar contenda. Nós somos pacificadores. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Ele é que gera o fruto da paz na nossa alma. Será que não cansa de ficar brigando? Segunda coisa, além da paz ela ser uma semente que precisa ser plantada, a paz também é resultado de uma vida justa. A paz, ela é uma consequência, ela é um resultado de uma vida justa, de uma vida de quem anda direito. Observe Tiago capítulo 3, mais à frente um pouquinho, o verso de número 18. Quem pode ler aí? Para ninguém dormir. Agora tem que ser ligeiro. Pois a bondade e a colheita produzida pela semente que foram plantadas pelos que trabalham a favor da paz. É uma tradução diferente essa, meu irmão, mas é assim: ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam. Você consegue entender que primeiro a gente tem que semear a paz, mas a gente não tem só que semear, a gente tem que exercitar. É como se tivesse que cultivar. Deu para entender? Quem já plantou aqui sabe, você tem que limpar, você tem que adubar, você tem que molhar, porque senão a planta, seja ela lá qual for, morre. A paz é a mesma coisa, irmãos. A paz precisa ser semeada, ela vai produzir. Uma vez que ela produziu, nós precisamos exercitar a paz. Coloca a mão no ombro da pessoa que está perto, que você estiver perto de alguém. Diz para ele, diz assim, ó, exercita a paz na tua alma. Exercita a paz na tua vida. Exercita a palavra desse povo. Vamos exercitar a paz. Quem já malhou, ou já foi na academia, já fez algum exercício físico, sabe? Quando você começa a malhar, você está fora de forma, dá um trabalhozinho, né? Cansa. Começa a ficar ofegante, que vai morrer. Mas à medida que você vai treinando, o que é que vai acontecendo? Vai pegando o preparo físico. Eu dou a palavra de Deus para você nessa noite. Comece a treinar a paz. Que você vai pegar um preparo espiritual para exercitar. Essa vida agora. Você vai exercitar a paz. E você vai poder correr no mato. Oh, aleluia! Todo mundo vai estar em guerra e você vai estar tranquilo. Aleluia! Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo está te ajudando a exercitar a paz. Às vezes, irmãos, o que nos impede de sentir paz, de exercitar a paz, de semear a paz, é quando a gente observa a injustiça, gera um certo incômodo, às vezes ele nos perturba, traz agonia do nosso coração. Só que a verdadeira paz, preste atenção a isso, gera justiça, sabia disso? O Espírito Santo, ele nos dá capacidade para nós mudar as coisas ao nosso redor, gerando paz. Tem gente que pensa que vai mudar as coisas no setor de trabalho, vai mudar a situação em casa, vai mudar a situação da igreja, criando guerra. Mas aprenda isso nessa noite.
na calma, na paciência de Jesus, na paz de Deus que excede todo entendimento. Ô meu amado, ô minha querida, ô meu amigo, ô minha amiga, e a pessoa está furação, sai igual dragão, jogando fogo pela venta, e você chega na paz de Deus e diz: ô meu amigo, me perdoe, me desculpa, você desarma a pessoa. E o Espírito Santo, ele nos dá capacidade para isso. Não é que nós podemos de nós mesmos, não. É que se nós pedirmos: Senhor, me dá graça, Ele dá, irmãos. Erga as mãos assim para o céu nesta noite. Diga para Deus: Deus, me dê graça para eu viver em paz, para eu promover a paz, para eu semear a paz e exercitar. Ei, o Espírito de Deus está aqui, Ele te dá esta graça. Aleluia, glória seja dada no nome de Jesus. Isaías, capítulo de número 32. O verso de número 17, quem pode ler aí? Vamos dividir ali rápido. Isaías 32, 17. Diz assim: e o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Eu nunca vi nenhuma instituição que vive em guerra prosperar. Nunca vi. Alguém me fala? Pode ler. Vamos olhar aqui uma outra tradução aqui. Pode ler. Isaías 32, 17. O fruto da justiça será a paz, e a obra da justiça produzirá tranquilidade e segurança eterna. Observe que quando a paz ela domina o ambiente, a justiça ela vai surtir, ela vai fazer efeito. Por quê? Porque na paz repousa a segurança. O fruto da justiça é justamente a paz. E quando a gente observa isso, às vezes a gente fica incomodado com determinada coisa errada. E às vezes a coisa errada que está acontecendo, seja no setor de trabalho ou em qualquer outro lugar, começa a tirar a nossa paz. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria. Para quê? Para a gente começar a promover a paz. Uma vez que vai promover a paz, será instaurado a justiça. Aí tem gente que pensa: eu vou para cima, eu vou para a briga. Não vai, bicho, não. Só vai tirar mais guerra e só vai sair para a gente ferido e acabado. Se você pedir a Deus sabedoria, graça e força para você exercitar a paz, você vai ver que a justiça ela virá reboque. Eu preciso falar isso aqui, porque tem muita gente que não consegue entender isso, mesmo crente. Pensa que é na força do braço. Não é na força do braço, é pelo Espírito Santo de Deus. Não é pela força do seu braço, não é pela sua inteligência, nem pela sua sabedoria. E o Espírito de Deus está falando para alguém nessa noite: é pela graça, é pelo poder, é pela ação, é pelo mover de Deus. E você precisa clamar a Ele: Senhor, me dá paz, me ajuda a exercitar. Ai, eu vou para cima. Ai, tu é um Superman, de ferro. Não adianta brigar, irmãos. Trocar a paz pela justiça. Essas duas coisas devem andar juntas. A paz promovendo justiça. Aleluia. Quando as coisas conseguem ser corrigidas, todos ficam em paz. Mas tem que ser corrigida na paz. Não é na guerra. Não é na confusão. Quando nós buscamos a paz, nós conseguimos promover a justiça. Que a gente busque exercitar a paz.
como uma justiça, como uma forma de praticar a justiça na nossa vida. Para encerrar, terceiro lugar, o fruto da paz, ou a paz como fruto do Espírito, ela também acontece como consequência das nossas palavras, como nós já falamos. Perceba que no livro de Provérbios tem um texto que diz assim, ó, Provérbios 15:1. A resposta branda, quem sabe a sequência do versículo aí? Desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Você já observou quando alguém vem de lá fumaçando em sua direção? Se você for fumaçando também, pega fogo? Já perceberam isso? Mas quando vem alguém nervoso de lá para cá, você diz, calma, vamos conversar. Calma, respira fundo. O que está acontecendo? A Bíblia, irmãos, é uma fonte de sabedoria. Eu amo a Bíblia por isso. A Bíblia diz que a resposta branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. Nós estávamos evangelizando numa zona rural, muitos anos atrás. E zona rural, às vezes, é aquele caminho que só passa realmente um carro. E eu estava indo com o irmão, um rapaz parou a moto atravessada no meio do caminho. Aí o irmão parou, começou a buzinar, tirar a moto. E o rapaz estava na porta assim, só que estava bêbado, embriagado. E de repente o rapaz percebeu que a gente era crente, era um carro de som, né, que ele estava fazendo evangelismo. O rapaz estava lá xingando, rapaz, esbravejando, esculhambando a gente. E eu tocava do lado do carro quieto. Ele veio do lado do motorista, vai pegar o meu motorista. Só que aí o irmão falou com ele assim, ô meu amigo, me desculpe por eu passar aqui agora e tirar o senhor do seu sossego, o senhor me tirar a sua bola. Aquilo foi uma lição para mim. Porque o rapaz estava xingando tudo quanto era nome. E o irmão pediu desculpa a ele por estar passando ali na rua, tirar ele do sossego dele. Você pensa que a fisionomia do rapaz deve cair, mesmo bêbado. Quando o irmão pediu desculpa a ele, não tem nada não, vou tirar a bola, estou errado mesmo, como está parado ali na rua, estou errado mesmo, eu estou a bola certa de passar. Muito obrigado, viu? Deus lhe abençoe, Jesus me ama, passando por muito igual. Agora imagine esse restante xingando. Os dois crentes saem na mão, que não era crente. Aí a Bíblia diz, a resposta branda desvia o fogo, mas a dura suscita a ira. Você quer viver em paz? Pensa o que fala. Existe um ditado da minha avó, que ela dizia assim, ó, quem fala o que quer, todo mundo sabe. Então a maioria da gente acha que pode falar o que quer. A maioria da gente eu também estou no meio. Estou fora não. Mas se a gente vigiar as nossas palavras, nós vamos desfrutar de paz. Uma poderosa ferramenta que nós temos, irmãos, para gerar paz é as nossas palavras. Eu acho interessante que Provérbios também, o sábio Salomão, no capítulo 18, verso 21, ele diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Já parou para pensar isso? Nós temos poder em nossos lábios. Isso aqui não é confissão positiva, não, irmãos. Só que o que nós falamos tanto gera para o mal, como gera para o bem também. Então a pergunta que fica é: o que é que está sendo o que é que sai da nossa boca? Quais são as palavras que saem da nossa boca? É para o bem ou para o mal? Gera vida ou gera morte? Eu lembro que minha mãe dizia assim, mas fulano tem a língua ferida. Você lembra disso? Língua ferida é a pessoa que só fala para ferir. Aquela palavra meio atravessada com segundas intenções para poder bater na pessoa. Aí se a pessoa não tiver ligado no espírito, ele entra na guerra. Sabe por quê? Porque ninguém no meio do ouvido é terminando a conversa meio atravessada. E deixa eu falar uma coisa aqui, já que nós estamos no culto de ensino.
Crente não fica com conversa atravessada. Eu estou brincando. Não está brincando, não. A palavra não tem esse ensino, não. Esse negócio de soltar uma piadinha, vai quando o irmão fecha a cara, enche a cara. Eu estou brincando, eu estou brincando. Não brinca comigo assim, não. Não brinca, não. Não é brincadeira, não. Não, porque se pegar uma hora que tiver meio, o pau fecha, não é atravessado. Ele é atravessado, aí vai ouvir o que não quer. E pastor Bruno, não é não, irmão, é ser humano. Deu para entender? É ser humano. É por isso que as nossas palavras têm o poder de gerar. E o pastor tem que vigiar, porque o pastor ouve é coisa. Tem gente que tem uma noite mal dormida, liga para o pastor e descarrega a noite mal dormida que tem. E o pastor tem que ouvir. Tina brinca comigo, Tina fala assim, não tenho paciência para ouvir, né? Eu fico treinado para ouvir. Você pode conversar comigo uma hora, eu fico quieto para ouvir. Não tem problema de me interromper. Você pode conversar uma hora. Eu estou dormindo, eu fico ouvindo. Tem gente que pode conversar, mas ele fica quieto. Deixa ele desabafar. Às vezes a pessoa quer só desabafar. Só que nesse desabafar, a língua ferida sai cortando todo mundo. Quem está perto, quem está longe, sai todo mundo tomando pancada, todo mundo tomando corte, como se fosse uma navalha. A gente tem que ter cuidado, porque as nossas palavras podem dar vida e podem também matar. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. É interessante que Jesus ensinou aos seus discípulos, quando eles chegassem em determinada casa, eles deveriam saudar, eles deveriam cumprimentar com paz. Aí Jesus disse, se naquela casa repousar paz, a paz vai acontecer. Mas se naquela casa não tiver paz, a paz vai voltar para você, você vai ficar em paz. Deu para entender? Quem vive em paz não pode ceder para entrar na guerra com o guerrilheiro. Nós temos que ter essa sabedoria e entender que o problema. Deixa eu voltar com a experiência. Quando eu falei com a experiência, eu meu pastor. Ele só conta experiência que ele tem. Eu rodava no transporte aqui, e um dia eu peguei uma senhora lá na cidade, estava descendo para a cruz, só que tinha que entrar aqui. Quando eu comecei a entrar aqui, essa mulher começou a me xingar. Começou a falar um bocado de coisa, me esculhambou, só tinha ela no carro. E eu ouvi. Aí sabe como é aquela coisa, né? Vai enchendo, até uma hora que volta. Aí eu olhei para trás e era assim, seu problema, eu não tenho nada a ver com o seu problema. A senhora deveria deixar o seu problema em casa. Em vez de a senhora me descarregar em mim, estou aqui trabalhando, não tenho nada a ver. Quando eu falei isso, a mulher abriu o terreiro para chorar e me deu um dó no coração. Sabe por quê? Porque ela estava com um problema realmente. Aí eu pedi desculpa a ela. Ela não vai adiantar, já está todo só com ela para hoje. Ela falando o problema dela, eu disse, não, minha calma, Deus vai me ajudar, não sei o que, mas antes eu dei uma. Porque assim, a gente tem que ter cuidado com a nossa língua, porque palavra tanto pode gerar paz, quanto pode deflagar uma guerra mesmo. E isso é na nossa convivência em tudo quanto é lugar, é na igreja, é no trabalho, é na rua, é com o vizinho, é com o parente, é com o marido, é com a mulher, é com o filho. Temos que vigiar o que fala, o poder das nossas palavras. E nós somos chamados por Deus para ter cuidado com aquilo que a gente fala, para evitar gerar um problema, uma situação, uma discórdia. Por quê? Porque nós precisamos e devemos ser pacificadores. Jesus disse, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados. Vira para a pessoa que está perto de você e encerra. Diz para ele assim, ó, você é pacificador, viu? Você é filho de Deus, não se esquece não. Você já percebeu que no mundo que impera a guerra? Já percebeu isso? Quando o crente, no setor de trabalho, na faculdade, na escola, qualquer lugar, ele pratica a paz, as pessoas chamam a gente de besta. Você já aconteceu isso com você? Eu sei que já.
A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. Aleluia. Nós somos mais que felizes se nós promovermos a paz. Às vezes alguém chega contando uma situação de outra pessoa, a gente nem procura saber se é verdade. Fulano tu não sabe. Fulano me disse. Agora o fulano, viu? Fica ligado nele. É problema. Isso não é coisa de pacificador, não. Isso é coisa de cliqueiro, de guerreiro. De guerreiro, não é de guerreiro. A gente tem que ter cuidado, porque a gente precisa, na verdade, vigiar. Para quê? Para meu irmão, não se preocupa com isso, não. Fique em paz. Descansa. Foi um momento impensado do irmão, da irmã. Deixe isso para lá. Isso é promover paz. Vamos nessa noite pedir a Deus, Deus me dá graça para eu ser pacificador, vamos? Vamos orar a Deus, pedir a Deus, Deus, Espírito Santo, trabalha na minha vida para eu ser pacificador. Fica aí, no nome de Jesus. Tem muita gente que aprendeu a viver do inferno, não quer o céu viver do mundo. Vamos orar toda essa noite. Vamos pedir ao Senhor. Deus me dê graça para eu ser pacificador. Ô pastor, porque eu tenho que orar pedindo a Deus para ser pacificador? Porque a Bíblia diz que bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Todas as vezes que a gente vive em paz, nosso coração e as nossas emoções é guardada. Tem muita gente doente aí por causa das emoções que foi ferida na guerra. Mas nessa noite o Espírito Santo quer trazer cura para a tua alma, cura para o teu coração, cura para o teu interior. Oh, aleluia. Olha a Deus, fecha os olhos agora e peça ao Senhor: Deus, gera paz na minha alma. Diz para ele: Deus, me ajuda a ser pacificador. Onde houver uma guerra, um problema, uma dificuldade, que eu chegue com a palavra de paz. Pega ele nessa paz. Eu sinto a presença do Espírito de Deus aqui nessa noite. Eu sinto o Espírito de Deus saindo almas aqui nessa noite. Ei, deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração. Diz para ele que você quer. Quem sabe foi uma palavra ferina que te marcou, mas recebe o bálsamo do Espírito Santo nessa noite, e ele vai trazer a cura, vai trazer a paz, vai trazer a alegria para a tua alma. Recebe de Deus o refrigério nessa noite. Aleluia, aleluia. O Espírito de Deus está aqui, e ele produz paz na tua alma. Oh, Espírito de Deus, Espírito Santo, Deus de toda graça, Deus de todo poder, nesta noite nós oramos, ó Deus, nós pedimos pelos teus filhos, Deus, que precisam, ó Deus, da ação do teu Espírito, para serem, ó Deus, promotores de paz, para viverem em paz, para desfrutar da paz do Senhor, que excede todo entendimento. Deus, esta paz que o teu Espírito nos dá, guarde os nossos corações, guarde as nossas emoções. Ó Deus, nós oramos, Pai, nós pedimos estas bênçãos, que o teu Espírito continue a obra que começou nas nossas vidas e leve, meu Deus, ao final, a conclusão. É isso que nós te pedimos. Esperemos em paz para os nossos lares, nos dê uma noite de paz, reconciliada com o teu Espírito, no poder do nome de Jesus, para a glória de Jesus. Todos dizem amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, que a consolação do Divino Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para todos sempre. Todos dizem amém. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor
Amém. Deus abençoe a todos.